Todos os alimentos que a gente ingere, eles passam por um processo de digestão que se inicia na boca e também tem sua continuidade no estômago e no intestino, tá? Então, basicamente, todos os alimentos que a gente ingere, vamos considerar aí os principais macronutrientes, né? O carboidrato, lipídio e proteína, eles precisam ser digeridos em partículas menores para poderem serem absorvidos, tá? Se a gente pudesse dar um zoom aqui no intestino, a gente conseguiria ver como é que o intestino ele é constituído, certo? Então a gente consegue ver aqui essas velocidades elas são muito importantes porque elas aumentam a superfície de absorção do intestino, então nosso intestino ele tem uma grande capacidade de absorver macro e micronutrientes em grande parte em decorrência dessas velocidades, tá? E, como eu havia mencionado anteriormente, os macronutrientes e os micronutrientes também que a gente ingere, eles são digeridos em partículas menores para poderem ser absorvidos nessas velocidades intestinais. Então vocês podem ver aqui que essas velocidades intestinais elas são altamente vascularizadas, tá certo? Justamente para permitir essa absorção desses nutrientes e permitir que esses nutrientes entrem na circulação e sejam capazes de serem transportados para todo o corpo, tá? Uh, eu não vou entrar em detalhes nessa parte da digestão dos alimentos, porque na verdade aqui o foco dessa primeira parte da aula são essas células que constituem uma pequena parte do epitélio intestinal chamada células enteroendócrinas, tá? Então as células enteroendócrinas, elas são células muito importantes no epitélio intestinal, elas são células que compõem aproximadamente apenas 1% do epitélio intestinal, mas elas têm uma função muito importante que é o seguinte, aqui como vocês podem estar vendo na imagem, eu desenhei aqui alguns receptores aqui em preto, porque essas células enteroendócrinas, elas expressam receptores para esses nutrientes que estão presentes nos alimentos e uma vez ativados por esses nutrientes, essas células enteroendócrinas, elas são capazes de liberar uma série de hormônios com diversas funções fisiológicas muito importantes, tá? Eu destaquei alguns desses hormônios liberados pelas células enteroendócrinas aqui, como por exemplo a colecistoquinina, o peptídeo YY, o GIP e o famoso GLP-1, tá? Gostaria de destacar aqui a função do GLP-1 e do GIP. Esses dois hormônios, eles são chamados também de hormônios incretínicos ou insulinotrópicos, tá? São incretínicos porque eles incrementam a secreção de insulina pelo pâncreas. E ao mesmo tempo que eles incrementam a secreção de insulina pelo pâncreas, eles também são capazes de suprimir a secreção de glucagon, tá? E qual é a função desses dois hormônios aqui, insulina e glucagon? A insulina, quando ela é secretada pelo pâncreas, ela promove a captação de glicose pelas células periféricas, principalmente nos músculos e no fígado, tá? Então a insulina é um hormônio importantíssimo aí para a regulação da glicemia. E o glucagon, por sua vez, ele é a sua principal função é justamente fazer o efeito oposto. Ele aumenta a liberação de glicose, sobretudo pelo fígado, no sangue para aumentar a glicemia, tá? Então, o GIP, tanto o GIP quanto o GLP-1, eles têm a função de aumentar a secreção de insulina pelo pâncreas e reduzir a secreção de glucagon. E esses hormônios, eles não têm uma ação apenas periférica, eles também têm uma ação central no sistema nervoso central, que, dentre outras, tem como principal atividade, como principal função, o aumento da saciedade, tá? Então agora a gente vai um pouquinho subir lá no sistema nervoso central para a gente explorar um pouquinho melhor de que maneira que o nosso cérebro controla o apetite, tá bom?
Então, eu destaquei essas duas regiões aqui do nosso sistema nervoso central, uma delas é o hipotálamo e a outra delas é o núcleo do trato solitário, tá? São as duas, não são as duas únicas, mas são as duas principais regiões envolvidas no controle do apetite, tá? E no hipotálamo existem diversas populações neuronais envolvidas no controle do apetite, e eu vou destacar aqui duas para vocês, tá bom? A primeira delas, o primeiro grupo de neurônios que eu gostaria de destacar são os neurônios do tipo Ponce, tá? O Ponce, ele é uma abreviatura da pró-opiomelanocortina, tá? Os neurônios que produzem e secretam pró-opiomelanocortina são neurônios envolvidos na saciedade. E quando que esses neurônios que induzem saciedade, eles são ativados no hipotálamo? Quando a gente tem um aumento dos níveis séricos de insulina, leptina e GLP-1, tá? A insulina, como eu havia mencionado no slide anterior, é um hormônio secretado pelo pâncreas, tá? A leptina, por sua vez, é um hormônio secretado pelo tecido adiposo branco, e o GLP-1, um hormônio secretado pelas células enteroendócrinas do intestino, tá? E tudo isso, essa situação em que a gente encontra níveis aumentados desses hormônios, é uma situação pós-prandial, tá certo? Então, após realizar uma refeição, os níveis séricos desses hormônios, eles aumentam, e lá no hipotálamo eles são capazes de ativar esses neurônios que produzem e secretam pró-opiomelanocortina, neurônios do tipo Ponce, ativando esses neurônios. E esses neurônios, por sua vez, eles têm essa função de transmitir esse sinal de saciedade, tá? Por outro lado, numa situação de jejum, em que a gente sente fome, os principais neurônios envolvidos nessa sensação de fome são os neurônios que produzem e secretam um neuropeptídeo chamado AGRP, tá? E quando que esses neurônios AGRP no hipotálamo são ativados? Quando a gente tem uma redução dos níveis séricos desses mesmos hormônios, tá? Então, numa situação de jejum, os níveis séricos desses hormônios eles estão reduzidos, e isso faz com que esses neurônios do tipo AGRP no hipotálamo eles sejam ativados, tá? E a segunda região do sistema nervoso central que eu gostaria de destacar é o núcleo do trato solitário, tá? E o núcleo do trato solitário, ele é principalmente ativado pelo nervo vago, tá? O nervo vago, ele é o 10º nervo craniano, tá? Só para dar uma contextualização anatômica, e ele é importantíssimo não apenas para o controle do apetite, tá? O nervo vago, como vocês podem ver aqui, ele inerva diversos órgãos periféricos, tá? Então, essa inervação do nervo vago, ela é importante para fazer o quê? O monitoramento de diversas funções fisiológicas. Então, por exemplo, aqui a inervação do nervo vago na aorta, por exemplo, ela está envolvida com controle da pressão arterial, tá? A inervação do nervo vago nos pulmões, ela está envolvida com o monitoramento dos níveis de oxigênio. Então, todas essas informações elas são detectadas aqui por essas terminações do nervo vago, certo? E de particular interesse aqui para a gente, eu vou destacar essas inervações aqui no trato gastrointestinal, tá? E como é que essas inervações do trato gastrointestinal elas funcionam? Então vamos lá. Aqui vocês podem ver que existem vários tipos de inervação no trato gastrointestinal. Eu gostaria de destacar essas duas aqui, ó. Essas inervações aqui do tipo terminações intraganglionares, elas são capazes de detectar distensão gástrica. Por quê? Porque elas são capazes de fazer a detecção de estímulos mecânicos, tá? Então vamos imaginar que a gente acabou de fazer uma refeição e o nosso estômago ele está recebendo ali o bolus alimentar e automaticamente, naturalmente, ele se distende, né? Então essas terminações do nervo vago aqui no estômago, elas são capazes de detectar essa distensão estomacal e fazer o quê? Transmitir um impulso elétrico, né, um sinal neuronal, lá para o núcleo do trato solitário, para informar o cérebro de que
chegou em alimento lá no trato gastrointestinal. Então, os sinais de saciedade eles precisam começar a serem disparados, tá? E não apenas a detecção de estímulos mecânicos, tá? Essas terminações do nervo vago, elas também são capazes de detectar estímulos químicos. Que estímulos químicos seriam esses? Por exemplo, hormônios e nutrientes, tá? Então, não apenas a distensão do trato gastrointestinal, mas a presença de nutrientes e daqueles hormônios que eu havia mencionado, que são secretados pelas células enteroendócrinas do intestino, também são capazes de ativar essas terminações nervosas do nervo vago. E, da mesma forma que os estímulos mecânicos, esses estímulos químicos, eles também são transmitidos para o núcleo do trato solitário. E o núcleo do trato solitário, ele inicia uma sinalização através de complexos circuitos neuronais para nos induzir saciedade. Muito bem, agora que a gente fez essa breve revisão de que maneira o nosso trato gastrointestinal ele é capaz de se comunicar com o nosso sistema nervoso central e, através do hipotálamo e do núcleo do trato solitário, controlar os sinais de saciedade, eu gostaria de discutir nessa segunda parte da aula alguns aspectos envolvidos na obesidade e a sua relação com esses circuitos neuronais, tá bom? Como a gente sabe, a obesidade é um fenômeno global. Praticamente todos os países do mundo enfrentam um aumento bastante considerável de obesidade do ponto de vista epidemiológico já há aproximadamente 30 ou 40 anos, tá? E o que se tem, vamos dizer assim, como consenso em relação ao aumento da obesidade é justamente essa relação entre o aumento da ingestão calórica, muito associado justamente com a introdução de alimentos ultraprocessados no cotidiano da população, e associado com também uma redução do gasto energético, muito relacionado, muito associado com os níveis de sedentarismo, tá? Então essa associação entre um aumento da ingestão calórica, né, com uma redução do gasto energético, ela é, em última análise, responsável pelo aumento do balanço energético, né, um balanço energético positivo, que em última análise está relacionado com o fenômeno da obesidade. E a obesidade, ela não é uma doença simples, a obesidade é uma doença multifatorial, é uma doença extremamente complexa. Aqui do lado direito a gente consegue ver diversos fatores que estão relacionados com a obesidade, tá? Fatores sociais, fatores como, por exemplo, medicamentos, a falta de sono. Hoje, por exemplo, a gente sabe que, apesar da obesidade que a gente chama de monogênica, ou seja, aquela obesidade que é causada por genes, ela não é, do ponto de vista epidemiológico, muito relevante. A gente sabe hoje que, na verdade, existem diversos genes que predispõem ao desenvolvimento da obesidade, né? Então, a identificação desses genes, essa identificação ela vem acontecendo por diversos laboratórios ao redor do mundo, e hoje a gente sabe que existem vários desses genes, inclusive alguns genes relacionados com a atividade desses neurônios que eu acabei de mencionar para vocês, né, os neurônios do tipo propiomelaanocortina principalmente, tá? Então esses neurônios eles podem ter uma disfunção em decorrência de alguns genes que não são corretamente funcionais, não funciona de maneira correta, tá? E além dos genes, também existem outros aspectos envolvidos na obesidade, como o próprio envelhecimento, a sarcopenia, a microbiota, apesar de não ser uma causa da obesidade, ela é uma consequência da obesidade e também está associada com o agravamento da obesidade, e fatores físicos também, né, a questão do sedentarismo,
essas limitações físicas que impedem, às vezes, os indivíduos de praticar alguma atividade física. Enfim, todos esses fatores, eles estão, em última análise, correlacionados com o desenvolvimento da obesidade, tá? E o que a gente sabe a respeito da obesidade e desses circuitos neuronais que eu mostrei para vocês? Alguns laboratórios, inclusive um laboratório que eu trabalhei durante o meu PhD na Unicamp no Brasil, vem demonstrando, através de alguns exames de ressonância magnética, que o hipotálamo de indivíduos obesos, ele apresenta o que a gente chama de gliose, tá? Glioses são lesões, tá, no sistema nervoso central, e essas lesões no hipotálamo de pacientes obesos, elas estão aí, em última análise, associadas com uma disfunção hipotalâmica nesses indivíduos obesos, tá? E, embora em humanos a gente ainda não saiba quais são os mecanismos envolvidos nessa disfunção hipotalâmica que a gente detecta através dos exames de ressonância magnética, em modelo animal, em laboratório, o que a gente sabe é que quando a gente induz obesidade no animal através de uma dieta hiperlipídica, o que a gente observa no hipotálamo desses animais é um aumento das microglias, tá? Que são os macrófagos do sistema nervoso central. São células do sistema imunológico que são ativadas pelas gorduras provenientes da dieta, tá? E aumentam a secreção de diversas citocinas pró-inflamatórias, ok? Então aqui vocês podem ver, por exemplo, em magenta, a proliferação, né, dessas microglias aqui do lado direito, ao passo que do lado esquerdo, aqui no hipotálamo de um camundongo magro alimentado com uma ração convencional, existe uma presença dessas microglias em níveis normais. Mas muito bem, qual que é um dos principais problemas do aumento da proliferação e ativação dessas microglias no hipotálamo dos animais obesos? É que essas microglias, com o aumento da secreção dessas citocinas pró-inflamatórias, elas acabam induzindo a morte de neurônios. E, ao que parece, os principais neurônios afetados por esse aumento das citocinas pró-inflamatórias secretadas pelas microglias são os neurônios do tipo pró-opiomelanocortina, que são justamente os neurônios que induzem saciedade, tá? Então existe uma redução da presença desses neurônios funcionais no hipotálamo de animais obesos. E isso pode estar, em última análise, correlacionado aí com a grande dificuldade em se manter o peso que se perde ao longo de alguma estratégia, seja ela nutricional ou farmacológica, tá? Então aqui, como a gente pode ver, por exemplo, existe o famoso reganho de peso, tá? Esse reganho de peso, ele pode atingir aí até níveis de até 75% aproximadamente, após 5 anos de uma intervenção para perda de peso, tá? Então esse fenômeno do reganho de peso é um fenômeno muito comum em pessoas que tentam perder o peso, tá? E só para contextualizar esse fenômeno de reganho de peso, esse slide aqui, aparentemente, ele é bastante complexo e complicado, mas já aproveitando que a gente tem alguns profissionais da saúde acompanhando a aula, então eu gostaria só apenas de destacar aqui as adaptações fisiológicas que ocorrem após perda de peso, porque esse é um dos tópicos que, na minha opinião, é um dos tópicos mais importantes quando a gente está lidando com esse tema da obesidade, tá? Então, após perda de peso, a gente encontra algumas adaptações fisiológicas que favorecem justamente o reganho de peso. E que adaptações fisiológicas seriam essas? Com a redução, por exemplo, do tecido adiposo branco, existe uma redução daqueles sinais neuroendócrinos envolvidos na indução da saciedade, incluindo, por exemplo, a redução da insulina e da leptina, que, por sua vez, vão fazer com que exista um aumento da atividade de neurônios do tipo AGRP, que estimulam a fome, e redução
dos neurônios que induzem saciedade, aqueles neurônios do tipo pró-ópio melanocortina. E aqui um sumário, tá, dessas alterações fisiológicas após perda de peso. A gente tem uma redução desses hormônios envolvidos na saciedade, tá? A gente tem uma redução do tônus do sistema nervoso simpático e isso, em última análise, está envolvido aí com uma dificuldade, uma manutenção da perda de peso. E, para finalizar, eu gostaria apenas aqui de destacar alguns aspectos que foram mencionados na aula, que eu acho que são alguns conceitos importantes. O primeiro deles é que o controle do apetite ele é altamente complexo, certo? E é um sistema bastante conservado, ou seja, a gente, pensando do ponto de vista evolutivo, nós demoramos milhares de anos para ter um toque fino, vamos dizer assim, de toda essa circuitaria que é responsável pelo controle e pelo ajuste fino, né, do apetite. E com a introdução de alimentos ultraprocessados, é como se esses alimentos ultraprocessados eles ludibriassem todos esses sistemas, todos esses circuitos neuronais envolvidos no controle do apetite, tá? Desse último slide eu acabei mencionando as adaptações fisiológicas que induzem ao reganho de peso e é algo que vai acontecer com todas as pessoas, porque são adaptações fisiológicas absolutamente normais, então há de se considerar sempre que a pessoa, o paciente obeso que está passando, né, por um tratamento, seja ele nutricional ou farmacológico, para perder peso, ele inevitavelmente, invariavelmente, ele vai enfrentar todas essas dificuldades durante a sua trajetória na perda de peso, né? Ele vai ter um aumento súbito na vontade de comer justamente por conta dessas adaptações fisiológicas. E, por último, mas não menos importante, não existe, né, até o momento, nenhuma bala de prata para tratamento de obesidade, nenhum tipo de planejamento dietético que seja extremamente bem sucedido, nenhum medicamento que seja extremamente bem sucedido, muito menos intervenções cirúrgicas, tá? Então o tratamento ele é sempre individualizado, o tratamento ele é sempre a longo prazo e preferencialmente multidisciplinar, tá? Então eu encerro aqui a minha participação no evento, eu agradeço mais uma vez o convite, muito obrigado.